Como será este novo ano para nós? Como nós temos projetado diante de Deus, como que nós temos argumentado nas nossas orações este ano de 2023. Estamos começando, estamos planejando, estamos estudando como será este ano. Eu acredito que todos nós começamos, tudo que a gente começa empolgado, começa na esperança, na expectativa. E a palavra de Deus nos ensina acerca do amanhã. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Então, se o amanhã pertence a Deus, eu não devo me preocupar com o que ainda não aconteceu. Eu não devo me preocupar com o que passou. O amanhã pertence ao Senhor. Há um dito popular que diz que águas passadas não movem os moinhos. E é uma grande verdade. Porém, eu quero, de uma maneira fácil e muito prática de aprender pela palavra, Abraão, ele conhecido e todos os ensinamentos na Bíblia nos mostram que ele é o pai da fé, o homem que viveu de fé, o homem conhecido como pai de todas as nações. A Bíblia nos dá entendimento que Abraão estava em paz na sua vida, estava, como se diz, acomodado. Estava cômodo para ele morar e viver com o seu pai, o Terá. Ele morava junto ali nas cercanias, junto da sua família, dos seus familiares. Chega um dia, no Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala que Deus dá para ele uma promessa. Chama ele dizendo: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Saia hoje da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Quando ele usa dessas palavras, o Abraão automaticamente, entendendo que Deus falara com ele, ele obedeceu e saiu. E foi para um caminho aos olhos humanos sem destino. Ele foi para um caminho sem saber o que ia acontecer. Lembrando que ele teve que deixar o comodismo, ele teve que deixar de lado, a questão de estar perto dos pais, ele teve que deixar de lado também a questão de estar bem sustentado ali perto do pai, estando bem financeiramente, enfim. Ele teve que, para poder viver algo grande, um projeto maior do que ele já estava vivendo, ele deveria, então, como diz um ditado, sair debaixo da saia da sua mãe. Ele tinha que sair debaixo, ele não tinha mais que continuar vivendo daquele jeito. Então, eu queria que você desse bastante atenção a essas palavras que eu vou dizer para você agora. Muitas promessas de Deus ainda não se cumpriu sobre a sua vida, ou é porque você desobedeceu no meio do caminho, ou porque você está com medo de dar um passo adiante. A promessa de Deus é clara, ele vai acontecer. Se Deus prometeu, ele é fiel e justo para completar a promessa, a profecia que ele lhe deu. Ele lhe deu um sonho, lhe deu um projeto. Então, nós temos que pleitear sobre ele. Como que eu faço, pastor, para saber como vai ser? Eu não tenho que saber como vai ser, eu só tenho que crer que será bom, porque Deus está à frente. Em Gênesis capítulo 16, onde começamos a leitura, e espero conseguir desde o versículo 1 até o versículo 16, eu quero chegar até lá com vocês. O versículo 1 fala assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, Abraão não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Aqui, tanto Abrão como Sarai, Deus ainda não havia mudado o nome deles. Entenda, eu sempre, quando falo desse entendimento, eu gosto de explicar para as pessoas o seguinte: quando você passa a andar com Deus, quando você toma uma decisão de andar com Jesus, você tem que mudar. No entanto, que a Bíblia fala que o seu nome é inscrito no livro da vida. O dia que você deixa a sua vida de erro, a vida de pecado, que você desce as águas, que você se arrepende dos seus erros, a partir daquele momento o seu nome é escrito no livro da vida. O livro das palmas das mãos do Senhor está descrito o seu nome, o livro dos salvos, aqueles que são filhos. Quando então você aceita andar com Deus e viver em obediência à sua palavra, automaticamente, como aconteceu com Sarai e com Abrão, os dois foram mudados. Abrão passou a chamar-se Abraão e Sarai foi chamado Sara. Mas até então os dois ainda não haviam sido mudados. Veja que a vida cristã não é diferente. Às vezes você já começou a andar com Jesus, você começou até a ir para a igreja.
Deixa eu chamar a sua atenção. Por que muitas vezes as pessoas vão desanimando de ir para a igreja? Porque elas perdem o foco. Ela diz, esse ano eu vou servir a Deus. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou viver para Jesus. Esse ano eu vou buscar Deus, eu vou todo dia na igreja, não vou perder os cultos, eu vou estar lá sempre, eu vou buscar Deus de verdade. Passa poucos dias, ela já desanima. Começa um projeto, começa uma campanha e abandona a fé. Por que muitas pessoas começam e não terminam? Porque, primeiramente, elas não foram mudadas por completo. Aqui Abrão e Sarai estão passando uma prova. Lembrando que a promessa de Deus estava acerca de Abraão, dizendo, Abraão, você será pai de muita nação, de muita gente, você será pai de nações, você será um patriarca, de você virão as nações, Abraão. A pergunta que me faz, eu muitas vezes, me perguntar ao meu coração e me faz também questionar muitas vezes as pessoas que não entendem esse tempo da promessa, porque a promessa tem um tempo para ela acontecer. Algo que muitas vezes, e eu acredito que seja quase que 90% das pessoas não sabem esperar. Tem uma, vamos dizer assim, uma euforia, tem muitas vezes um apavoramento, sabe? Para que a coisa aconteça de uma vez. É bom viver o milagre, é bom chegar de uma vez, mas nós temos que saber que existe um passo de cada vez para a gente chegar. E muitas vezes a gente quer pular etapas. E infelizmente o que está acontecendo com o Abraão é exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Ele agora, por deixar de ouvir o que Deus falou, ele agora dá ouvidos à voz da Sarai. Ele deixa de ouvir a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você não está deixando de ouvir a Deus? Você ouve a palavra, você escuta a pregação do Evangelho, você entende, Deus tem coisa grande. Você tem um sonho de ser um empreendedor, abrir o seu próprio negócio, ter a sua própria empresa, ser o próprio patrão. Você quer ser aquela pessoa que vai empreender, que vai gerar empregos. Você é aquela pessoa que tem um sonho de abrir o seu negócio, pastor, eu quero deixar de ser funcionário, eu quero ser o patrão, mas pastor, está tão difícil, parece que nunca vai acontecer. Entenda o que está acontecendo com Abraão, não foi diferente. Passou-se um tempo, ele estava na obediência. Entenda, o que vai gerar, o que vai fazer a promessa acontecer, não é obedecer um dia, é manter a vida em obediência. Quando Deus falou com ele, ele saiu, como dizia minha mãe para mim quando era criança, com a cara e a coragem. Ele saiu com a cara, a coragem e a fé. Ele foi encarar, deixou o pai para trás, deixou a mãe, deixou todo mundo. Só levou o Ló. O Ló foi um probleminha para ele, mas deixa essa história para um outro dia. Mas o Abrão, ele não entendeu o que Deus queria. Porque se ele tivesse compreendido que a vontade de Deus é soberana, ele não teria dado ouvidos à sua esposa, a Sarai. Porque a Sarai, de certa forma, entenda, não é errado marido e mulher se compreenderem, eles ambos entenderem, chegarem a um consenso. Só que Deus prometeu, a sua esposa vai lhe gerar um filho. E ele vai ser o filho da promessa. Só que, infelizmente, o Abrão, ele estava já, eu acredito que depois de um tempo, já a Sarai já estava preocupada porque ela não gerava filhos. E ela então decidiu na sua consciência, na sua mente, ela disse, olha, quer saber de uma coisa? Abrão, vem aqui, deixa eu falar um negócio com você. Eu tenho uma serva que trabalha comigo aqui, o nome dela é Agar, tu conhece ela. Faz o seguinte, deita-te com ela, tenha uma vida de marido e mulher com ela, porque ela vai gerar um filho para você. E eu acho tão, sabe, importante dar ênfase nisso aqui, porque a Bíblia diz que o Abrão não falou nada. Ele disse, sim senhora, conforme a senhora pediu, nós vamos fazer. Só que Deus não queria que isso acontecesse. Tem coisas que não estão acontecendo na sua vida porque você está fazendo as coisas diferente da vontade de Deus. Deus quer uma coisa, mas você está fazendo de outra. Deus quer que você tome uma decisão, mas você está decidindo fazer totalmente ao contrário da vontade de Deus. Deus deu a ele a sua esposa, a Sarai, e era dela que Deus enviaria o filho que seria então o filho pai de nações. Mas infelizmente, o Abraão deu ouvidos à voz da esposa e deixou a voz de Deus de lado. Deixa eu lhe perguntar, será que não é assim que tem acontecido contigo?
Você escuta o teu pai, você escuta a sua mãe, você escuta o seu tio, sua tia, você escuta o cunhado, com o cunhado, você teve esses dias com o seu cunhado, né? Ele falou, vamos abrir um negócio, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas não foi Deus que deu direção, você está indo na vontade do homem. Não, porque agora eu vou fazer, você encontrou, ele veio no final de ano na tua casa, aí você encontrou e vocês começaram a conversar, não, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Cuidado para você não se meter numa enrascada. Sabe por quê? Por causa que você está andando somente na força do homem. Não é Deus que direcionou. Quando é Deus que direciona, você anda debaixo da palavra. Como que era o sonho? Como que era o projeto que você fez? Você descreveu como seria esse projeto? Porque se você começou, nós estamos na Igreja da Graça, nós temos esse trabalho, nós ensinamos as pessoas a projetar o ano 2023. Esse ano a gente entregou o projeto de vida para as pessoas projetarem, estudarem, colocar, Deus, esse ano eu vou trabalhar para vencer nessas áreas aqui da minha vida, desse jeito eu quero alcançar. Só que infelizmente quantas pessoas, elas deixam de ouvir a voz de Deus. Ela ouve todo mundo, está todo mundo falando, são muitas vozes nos seus ouvidos e você escuta todos, mas não escuta Deus. Deus lhe deu uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Mas pastor, está demorando demais, eu estou achando que Deus não vai me abençoar, então vou eu mesmo. Ah pastor, tem coisa que Deus não faz, demora demais, eu vou me virar sozinho. Desculpa a expressão que eu vou usar, bobinho, e bobinha é a pessoa que pensa assim. A pessoa que pensa assim, ele está totalmente fora da casinha, como diz os jovens. Está totalmente fora, porque a pessoa ela vai se estribar, ela vai cair. Em algum momento ela vai ver o tamanho do erro que aconteceu. E não é diferente agora. Olha o que aconteceu com Abraão. Com Abraão, por ele ter errado, por ele ter deixado de ouvir a Deus e ouvir a esposa. Versículo de número 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, e entregou a sua serva e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Então, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, ela engravidou. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Abraão começou a desprezar um tanto quanto a sua esposa. Versículo de número 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Versículo 6. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faça o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Veja que tem coisas que nós decidimos, que nós optamos fazer, que vai trazer um problema para a gente. Olha o que a Sarai decidiu. Já que eu não posso gerar, já que Deus não me dá o filho da promessa, como deu a promessa a Abraão, então eu quero agora dar a Agar para o meu marido. Eles então se unem, a Agar gera um bebê, ela está grávida, e quando ela vê isso, o coração dela doeu. Tem coisas que nós decidimos precipitadamente. Quando a gente decide as coisas precipitadamente, nós agimos errado, nós pensamos errado, agimos no nervosismo, na raiva, no ódio. O imediatismo pode ser o seu problema. Você tinha uma empresa e jogou tudo pro alto. Quer saber? Eu não quero saber de nada, eu vou me virar sozinho. Quantas pessoas jogaram tudo pro alto e hoje estão sofrendo, como diz um dito popular, o pão que o diabo amassou. Jogou tudo pro alto, fez a sociedade errada, uniu-se à pessoa errada, casou errado. E agora você sabe que não tem volta. Há filhos, há uma família, o amor vai crescer. Nós temos que aprender 1 Coríntios 13, não há separação. Se o amor tem que prevalecer. Por isso, quando agora Sarai vê que seu marido está dando atenção a Agar, porque ela está grávida de um filho dele, a Bíblia diz que o coração dela doeu, ela ficou mordida de raiva. Às vezes é o que você está fazendo. Você está com raiva por conta dos erros que você mesmo plantou. Você está sofrendo aquilo que você escolheu, e de forma que você escolheu, não na direção de Deus. Você fez alguma coisa para tentar adiantar algo.
Tem uma frase que eu sempre digo para as pessoas: não ande, não suba os degraus antes da hora. Tem pessoas que começam a subir uma escada, este ano ele tem 365 dias. Cada dia é um degrau. Se você tentar pular de hoje para daqui 10 dias à frente, você vai ter que voltar a viver esses dias que você perdeu. Então não queira passar as etapas. Viva cada dia, dia após dia. Veja como Davi venceu o Golias, mas antes de vencer o Golias, lá atrás, ele venceu o leão. Ele venceu o urso. Ele não deixava que nenhum desses animais levasse as suas ovelhas. O livro de Jó nos ensina que o seu pequeno pode ser, o seu começo pode ser pequeno, mas o seu fim será grande em extremo. O que significa isso, pastor? Muitas vezes ninguém nem vai ver o que você faz, mas Deus está vendo. Deus vê teu esforço, teu amor, sua dedicação, seu trabalho. Deus está olhando para todas as nossas obras. Não há obra nenhuma debaixo desse céu, em cima dessa terra, que o Senhor não esteja fixado os seus olhos. Agora, pensando no que Sarai está falando: Abraão, estou com raiva dessa mulher. O Abraão fala: então faça o que você quiser. Ela começa a oprimir a Agar. Ela começa a humilhar a Agar dentro da sua casa. Uma das coisas que eu fico tão chateado em ter que comentar com você, isso acontece até hoje. Pessoas que começam a humilhar um funcionário porque quer que ele peça a conta. Humilha um funcionário para ele pedir a conta. Chama a pessoa, faz coisas para que a pessoa se sinta mal. Isso é uma coisa horrível. Uma pessoa que está com o coração sujo, que está com raiva, um sentimento maligno. Ou dentro de uma casa, quer que alguém da casa, quer que esse piá saia de casa, não, só fica comendo nas minhas costas. Chega e fala a verdade, abre o jogo, conversa. Nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito, porque senão quem sofre somos nós mesmos. Porque agora a Agar está grávida, gerou um filho para Abrão, e Abrão, por sua vez, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Isso aí quem fez foi você. Às vezes o teu sofrimento está aumentado porque você fez a escolha errada. Você abandonou a fé, você saiu da igreja, você achou, porque eu não preciso de pastor, porque eu não preciso de igreja, porque esse negócio é tudo furada. A Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe. Uma pessoa sem a palavra, sem o ensinamento, ela aos pouquinhos, sem perceber, ela vai se corrompendo. Ela vai se perdendo, ela vai se deixando levar. As amizades já começam a falar mais alto aos seus ouvidos. Os amigos, as coisas, os prazeres vão deliciando o seu coração. Aí agora, ouvir um pastor pregar, ouvir a palavra de Deus, já não tem valor. Qual que é o valor de ouvir a palavra de Deus se eu sou uma pessoa que não dou valor à palavra? Então, notoriamente, nós conseguimos perceber, é perceptível, que a Sarai está arrependida. Olha, eu fiz desculpa a expressão, mas eu fiz uma burrada na minha vida. Eu fiz a coisa errada. E quantas pessoas, elas erram e pensam que não terão consequências. Tem pessoas que o casamento acabou. O casamento está por um fio para acabar. Um dorme numa cama, outro dorme na outra. Já estão separados de corpo. Falta pouco para separar de casa, porque escolheu a coisa errada. Deu ouvidos para aquela amizade ruim, aquela pessoa que induziu você. Ela foi se achegando com palavras que você gostou, palavras suaves, lisonjas. Olha, eu se fosse você eu fazia isso, eu se fosse você eu fazia aquilo. E você foi indo, agora você não tem prazer de mais nada, porque você caiu no conto do vigário, você caiu no conto do capeta, de Satanás. Agora Agar vai pagar um preço e o Abraão vai pagar um preço ainda maior. Porque agora ele vai ver o seu filho ser desprezado. Olha o que diz o versículo de número 7. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água do deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse Agar, a serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada.
por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gente, veja como que é. Agar está desprezada, está num deserto, solitária. Ela era serva da casa de Sara e de Abraão. E agora, desprezada no deserto, ela é lembrada pelo Senhor, porque a Agar não tem culpa. A Agar não é culpada. As pessoas que te induziram não são culpadas do teu erro, porque você errou porque você quis. Você abandonou, você saiu, você deixou do caminho de Deus porque foi por sua livre e espontânea vontade. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. A Agar era uma serva e ela teve ali aquele momento, ela se relacionou com Abraão porque foi Sarai e Abraão que consentiram. Abraão e Sarai desobedeceram a palavra e Agar foi desprezada. Qual é a culpa de Agar? Agar não tem culpa nisso. Agora no deserto, desprezado, o anjo de Deus fala: Agar, volta até a Sara e chega lá e se humilha para ela: olha, me deixa voltar, Senhor, eu estou grávida. Foi a senhora que pediu que eu fizesse isso. E ela volta para casa, ela é aceita dentro de casa, porém grávida. Só que o Senhor dá uma palavra para ela. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Quando a gente desobedece, a parte mais difícil é a consequência. Olha a consequência. Ela escuta o anjo dizer: o Senhor falou que o seu filho será chamado Ismael, porque Deus te viu sua aflição. Ismael significa filho de aflição. Agora, quando o Ismael nascer, todas as pessoas serão contra Ismael e Ismael será contra todas as pessoas. Imagine você escutar do Senhor dizendo: olha, o seu filho vai ser um filho difícil. Porque a Bíblia fala que ele era um homem bravo, né? Lá no versículo de número... Deixa eu pegar o versículo aqui, o versículo 12. E ele será um homem bravo. É tão difícil quando um pai e uma mãe têm um filho rebelde, tem um filho nervoso, explosivo, briguento, trapalhão, enrolão. Porque agora, notoriamente, você percebe, é perceptível, a história mesmo já nos ensina, que quando o anjo fala com Agar: olha, o seu filho vai ser um homem difícil de lidar, vai ser um homem truculento, ele vai nascer do teu ventre e já vai nascer bravo, vai ser um homem duro. Só que ele disse: eu vou multiplicar, os ismaelitas vão crescer muito na terra, vão se multiplicar. Essa é a promessa para Agar. Só que a promessa já está dizendo: o seu filho vai ser um homem difícil. Se tem algo que machuca o coração de uma mãe e de um pai, é saber que os seus filhos não estão bem, que seus filhos estão andando num caminho errado. Dói, dói, e dói muito. Isso está acontecendo por conta da desobediência. Desobedeceram a Deus, saíram do projeto. Pergunta, comecei nessa mensagem de perguntar e vou perguntar mais uma vez: como vai ser esse ano de 2023 para você? Como vai ser? Independente, essa mensagem é gravada, eles editam, essa mensagem fica salva para 2023, 24, 25, até quando existir a internet vai ter essa mensagem. Vai mudar quando a tua vida se você continuar sendo desobediente? Se você continua ouvindo a voz das pessoas ao invés de ouvir a voz de Deus? Você ouve a todo mundo, mas você não ouve a Deus. Você ouve o patrão, você ouve o amigo, você ouve a amiga, você ouve o tio, a tia, todo mundo você dá atenção, mas para Deus você não dá. Você já não vem para a casa de Deus mais com a intenção de entender o que Ele quer para você. Você só quer um milagre, só quer a resposta. Não, eu quero o milagre logo, eu quero a promessa logo, eu quero a cura logo, eu quero a libertação logo. Mas eu preciso buscar a Deus e há um tempo. Olha o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Eu vou pôr na tela cheia, é na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Põe na tela cheia, por favor. Olha o que diz aqui, ó. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, tenha paciência, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Irmãos, a visão virá no momento exato. A visão, o significado de visão é a promessa.
a profecia. A promessa de Deus é: vai chegar. Às vezes nós ficamos tão agoniados porque não está acontecendo o que eu quero. E isso é o que faz você começar a ouvir todo mundo. Você ouve todo mundo, mas não ouve a Deus. Aprenda, o Abacuque está dizendo para nós. Parece que vai demorar. Parece mesmo que está demorando, mas vai chegar. Se você parar e fizer um pouquinho de estudo aqui, continuar a leitura dos próximos livros de Gênesis, você vai perceber que o Abrão passou 20 anos depois desse episódio, depois que nasceu Ismael, 20 anos para Deus voltar a falar com Abraão. 20 anos. É mais ou menos assim: já que você não quis me ouvir, então agora você vai ter que penar, passar pela consequência. Pastor, Deus faz isso? Não, a palavra dele diz, Gálatas capítulo 6, ele fala assim, ó: tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Tudo que o homem planta, ele colhe. E se você não plantar, produzir coisas boas, você não vai colher. Se você só planta desobediência, se você só planta coisas ruins, você não vai colher coisas boas. Então, analise a sua vida. Porque agora a resposta de Deus: olha, o Ismael vai ser um homem bravo. Todos vão ser contra ele e ele vai ser contra todos. Olha que tristeza. E isso só está acontecendo por quê? Pela desobediência. Quantos casos de filhos que nascem sem pai e sem mãe, porque os pais abandonam, porque desobedeceram à vontade de Deus, tiveram um relacionamento frustrado. Estou usando o mesmo termo que explicado na palavra, mas pode ser talvez num trabalho. Você não fica numa empresa, passa 3 meses numa empresa, 1 ano na outra, 6 meses na outra, nunca nada tá bom. Nenhum patrão presta para você. Lugar nenhum tá bom. Você quer abrir seu negócio, mas com esse caráter, com essa maneira que você vive, se você tivesse um negócio, ele quebrava no outro dia, porque você não obedece a Deus. Você não anda com o Senhor. Você escuta a todos, mas a Deus você não ouve. Pastor, como que eu faço então para ouvir só Deus? Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E nós não podemos ser duplos, ouvir um, ouvir o outro e não ouvir a Deus. Ouça a Deus. Termino para vocês, voltando em Gênesis 16, eu vou direto ao capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera de Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Eu não vou ter tempo agora para continuar, mas só para você entender, o Abrão, ele teve que um dia que a Sarai, ela não suportou a dor. Ela não suportou saber que ela não tinha filhos. Ela pede a Abrão: eu quero que você mande essa mulher, essa criança longe da nossa casa. Aí a consequência foi que ele mandou o filho embora de casa, mandou a mulher que teve seu filho à mercê do deserto, a passar fome, somente com um pequeno cântaro de água na mão. Olha a consequência da desobediência. Quando então Abrão se arrependeu, orou ao Senhor, Deus voltou a falar com ele, aí então sim, a Sarai ouviu ao Senhor. Abrão ouviu o Senhor. Agora Abraão e Sara, mudados, transformados, agora sim, Sara gera o filho da promessa e eles têm o Isaac, o filho que Deus prometeu. Então, quer uma lição para todo ano? Seja obediente à voz de Deus, porque no caminho de Deus a promessa vai se cumprir. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu quero orar com você agora. Segure seu copo com água na mão, eu seguro o meu aqui e oramos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu venho ao Senhor e peço que o Senhor coloque sobre estas águas a tua unção, o teu poder para curar, para libertar, que a partir deste momento, aquele que está acamado, ao que está, meu Deus, dentro de um hospital agora, Jesus, passando por procedimentos cirúrgicos, pessoas que estão esperando uma resposta de exame para saber se terá que sim ou não fazer uma cirurgia, Jesus, coloca nessa água a tua cura, Pai, a tua unção, porque aqui, meu Deus, a oração da fé tem poder para livrar o enfermo, e eu oro, Jesus, que todo o mal que está na vida dessa pessoa, eu digo esse mal que está tentando fazer a circulação do sangue, meu Deus, parar, meu Deus, um princípio de uma trombose, meu Deus, varizes que essa pessoa está
com problemas, ó Jesus, meu Deus, eu te peço agora, entre em ação, meu Pai, desobstrua todas as veias coronárias, que está quase provocando um infarto nessa pessoa, meu Deus, aquele que está com um colesterol alto, que está com um triglicerídeo alto, diabetes altíssima, Pai, coloque nesta água, meu Deus, o teu poder, e meu Deus, estabiliza a pressão que está alta, estabiliza a pressão que está baixa, normalize a vida dessa pessoa, meu Deus, dê a ela fôlego de vida, dê a ela ânimo para voltar a viver. Eu te peço, Pai, coloque a tua unção e cure teu povo em nome de Jesus. Se você crê, beba comigo desta água e seja livre do mal em nome de Jesus.